Que bom te ver de novo aqui no canal No Daio com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Eu tenho, assim, muita alegria em dizer que o nosso canal tem crescido a cada semana. Depois de algumas postagens que nós fizemos do Face, principalmente naquele vídeo de volta ao passado, chegamos a atingir 50 mil visualizações. E isso a gente deve a você que compartilhou, divulgou com os amigos. A importância que é você conhecer e saber como é que era, como que é e como será o futuro do nosso rádio. O rádio é um veículo de comunicação feito de improviso, feito do instante, do momento, daquela coisa que vem na sua mente naquele dado instante. E para que você aumente o seu poder de comunicação, é importante que você sempre tenha muita informação com dicas e toques. É a proposta do canal No Daio com Ciro César. E abrindo o nosso vídeo de hoje, quem nos manda informação histórica é o Ronaldo Assunção. Ô Ronaldo, que bacana a sua participação. Trabalhamos juntos na Rádio Antena 1 na década de 80, lembra-se? Ronaldo sempre foi um cara que me incentivou muito dentro desse caminho da formação profissional do rádio. Ronaldo nos trouxe a informação da primeira transmissão da Rádio do Corcovado, que teve como engenheiro responsável o português José Jonotskoff de Almeida Gomes, sogro do saudoso engenheiro da radiodifusão brasileira, Dr. Carlos Augusto Sherman, conhecido mais para o meio da radiodifusão como Dr. Sherman. Me lembro do Dr. Sherman, ele me fez uma vez uma observação dizendo que era muito importante a Rádio Oficina também se dedicar à formação de técnicos de manutenção de rádio. Dr. Sherman, onde o senhor estiver hoje, saiba que cumpri com aquela minha promessa de formar um curso voltado a técnicos de manutenção de rádio. Hoje a Rádio Oficina dispõe disso aí também. Me lembro também um dos filhos do Dr. Sherman, a Suzana Sherman, trabalhamos juntos na Rádio Antena 1, e o Flávio Sherman, um dos fundadores da Scala, indústria fabricante dos melhores consoles de áudio para a radiodifusão brasileira. E eu apresento aí para vocês algumas fotos fantásticas daquele momento histórico do rádio, dia 7 de setembro de 1922. Hoje eu vou mostrar para você que é dessa geração dos mais jovens e para você também, veterano do rádio, momentos que marcaram a trajetória desse veículo fantástico no Brasil. O esporte no rádio. Foi na década de 50 que o esporte ganhou adeptos pela irradiação de jogos de futebol, principalmente em épocas de Copa do Mundo. Muitos speakers, que eram os locutores, tiveram seus nomes vinculados ao esporte, como Geraldo José de Almeida, o Duvaldo Cosi, Pedro Luiz, Jorge Cury, Paulo Planet Buarque, Ari Barroso, que tocavam uma gaitinha bem na hora do gol. Leônidas entrega Perá, Perá foi Leônidas, Leônidas avança pelo centro, drible meio gol. E o também Nicolau Tuma, apelidado de locutor metralhadora, por falar mais de 180 palavras por minuto. Uma pesquisa realizada em 1955 estimava em 477 as emissoras de rádio instaladas, aproximadamente 500 mil de aparelhos receptores. Esses números, eles iam de encontro ao pensamento quase profético de Roquete Pinto, que popularizou o rádio como um maior meio de comunicação naquela época no país. Eu me lembro um bom momento do esporte no rádio quando eu tive a honra e o privilégio de conhecer Nicolau Tuma, o locutor metralhadora. Ele bastante idoso nos visitou aqui na Rádio Oficina e ele narrou assim fatos históricos muito interessantes. E ele militou no rádio durante mais de 30 anos. E ele também seguiu pela vida pública e foi eleito como senador de São Paulo. E mesmo depois de tantos e tantos anos longe do rádio, ele andava dentro dos bastidores do poder e era conhecido como, não Nicolau Tuma, o senador, mas como o locutor metralhadora. E mais uma coisa interessante que ele me contou foi que ele foi um dos criadores da lei do radialista, a lei que rege a nossa profissão. E ele precisava dar um nome à nossa profissão. E aí ele ficou pensando e teve a ideia de misturar a palavra idealismo com rádio, ou seja, o idealista e o rádio conjuntamente.
e deu o radialista. Acho que essa você não sabia. Radialista vem de rádio como veículo de comunicação e de ideal, daquelas pessoas que amam o que fazem. Na década de 20, os Estados Unidos já tratava como um assunto de importância as boas relações com seus vizinhos na América Latina. O rádio foi o melhor instrumento de ação política e social para interligar americanos e brasileiros. Nessa época, por influência americana, o Brasil tornava-se o primeiro país da América Latina a possuir uma rádio oficial tutelada pelo governo. Nessa fase, termos em inglês como broadcaster, apresentador de programa, broadcasting, que era a transmissão ou programação radiofônica, e speaker, que era o locutor, eram comuns na linguagem do rádio da época. Uma evidente demonstração da influência da radiodifusão dos Estados Unidos dentro do rádio no Brasil. O rádio representou um papel de grande importância para o projeto político do Estado de Segurança Nacional, devido à velocidade e amplitude com que permitiu a difusão de mensagens. E não só isso. No caso do Brasil, o meio adquiriu particular importância em decorrência do elevado índice de analfabetismo, que entre a população de idade superior de 18 anos era de 56,4%. É importante dizer também que esse período marcou o rádio como um grande educador, um grande formador da educação no nosso país. Eu me recordo numa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com Vital da Silva Fernandes, falando esse nome talvez você não recorde, mas era o famoso Inhototico da escolinha da Dona Olinda. Ele fazia um personagem principal, que era a professora, a Dona Olinda, e depois também as vozes das crianças ele imitava. E o mais importante é que na época o Inhototico não tinha roteiro. Ele inventava tudo ao vivo, tudo ali naquele momento do instante do improviso. E ele me disse naquela ocasião que Castelo Branco, o presidente na época, o chamou e solicitou a ele que pedisse às crianças que escovassem os dentes, porque as crianças perdiam os dentes muito cedo e o Brasil era um país de dentaduras, na verdade. As pessoas perdiam a dentição muito cedo. E a partir daí, então, ele começou a dar aulas de higiene, aulas de asseio corporal, enfim, era um grande professor da criançada. É uma época que marca o rádio como aquele grande tutor da educação do brasileiro. A Voz do Brasil, uma época marcada pela forte intervenção do Estado na vida das pessoas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. De fato, foi um regime implantado em 1930 que transformou o rádio em instrumento ideológico. Pela lógica dos donos do poder no pós-30, a radiodifusão serviria para consolidar uma unidade nacional necessária à modernização do país, para reforçar a conciliação entre as diversas classes sociais. Na verdade, o rádio se mostrou, depois daquela época, como um rádio agregador, aglutinador, não das classes da elite, mas sim da massa popular. O rádio se revelou como um grande veículo de massa do século XX. Nessa linha de raciocínio, em 22 de julho de 1935, o governo criou o programa A Hora do Brasil, levado ao ar diariamente das 19 às 20 horas, horário em que a maioria das pessoas já se encontrava na condição de ouvinte, sendo então irradiados discursos, narração de atos do governo, empreendimentos e iniciativas governamentais, descrição das regiões percorridas pela comitiva presidencial, notícias, livros lançados no país, audição de obras dos grandes compositores do passado e do presente, noticiário internacional e boletins meteorológicos. Essa era a função da Hora do Brasil naquela época. Eu tenho uma coisa interessante também para falar para você. Quando começamos aqui na década de 90, pela Rádio Eldorado de São Paulo, uma campanha para acabar com a Voz do Brasil. E isso me levou a Brasília, na Rádio Brás, para conhecer os estúdios da Voz do Brasil. Eu conversei com o editor na época que me disse o seguinte: realmente em São Paulo vocês tropeçam na informação. Vocês têm acesso a bancas de jornal, acesso à internet, acesso a veículos de informação muito rápidos, mas os rincões brasileiros são muito variados e existem regiões brasileiras onde a única informação que chega é só através do rádio. Ao você colocar um radinho na proa de um barco
barquinho pesqueiro dentro de um igarapé na Amazônia, ele estará lá recebendo as informações importantes que o país precisa noticiar à sua população. Dessa forma, eu também mudei um pouquinho o meu ponto de vista e hoje eu sou adepto à flexibilização do horário da Voz do Brasil. A Segunda Guerra Mundial praticamente estabelece o rádio no campo jornalístico, face aos recursos de comunicação então existentes e ao fato também de a transmissão radiofônica superar em agilidade qualquer outro meio, jornais, revistas e veículos daquela época. Os gravadores magnéticos, utilizando o fio metálico, representavam um recurso fantástico, não só para uso das Forças Armadas, como também para os jornalistas que trabalhavam no rádio. Foram também precursores dos equipamentos que apareceram no pós-guerra, enriquecendo a técnica de registro, edição e preservação dos acontecimentos de significado histórico, sempre com a indispensável presença do rádio e dos profissionais do rádio. Eu vou apresentar para você agora algumas imagens dos períodos de guerra retratados pelo rádio e pelo cinema. Então você vai ver como era muito presente a comunicação entre tropas. E quero mostrar também para você a importância que isso gerou dentro da comunicação militar e dentro da comunicação entre os fatos dos jornalistas e dos repórteres que cobriam a Segunda Guerra Mundial. Gostou? Então divulgue aos seus amigos, leve o canal No Daio com Ciro César para a sua rede social, divulgando os fatos, os acontecimentos, as novidades, as dicas e os toques. Gostou do nosso cenário? Isso é sugestão dos nossos assinantes. Nos pediram para que colocassem os microfones para frente, mostrasse um pouquinho mais da mesa, esse console de áudio. Me perguntaram também de onde operou essa mesa de rádio. Ela pertenceu à Rádio Jovem Pan de São Paulo. Foi um presente do Tutinha para a nossa escola para mostrar exatamente a importância que as emissoras de rádio em São Paulo têm na preservação da sua memória, na preservação da sua história. Então participe! No Daio com Ciro César é o canal que mostra o rádio de dentro para fora para você conhecê-lo de fora para dentro. Toda essa arte cênica aqui teve gente por trás. O Nicolas, o Johnny, o Isaac, enfim, participe do nosso canal, divulgue aos seus amigos. Semana que vem tem mais coisa interessante no Daio com Ciro César.